uma grande pianista. Então, o que se lia lá em casa, e eu aprendi a ler em partitura, porque eu cantava muito. E ficava lendo as letras de música na partitura, ou com a minha irmã cantando, ela chegou a cantar ópera, ou ia lá na partitura e lia a letra. E eu aprendi a ler desse jeito. Uma grande pianista, dava aula de piano, tinha muitos alunos. E há uma coisa interessante. No fim da tarde, logo depois do almoço, que era cedo, do jantar, que era cedo, a minha mãe ia para o piano e todos nós íamos ouvir. E vou te contar, era uma esquina da Rua Januária 165, na Floresta. Perto da janela, ficava muita gente ouvindo mamãe. Piano sempre, eu também toquei. E cantava, né? Do meu jeito. A minha irmã mais velha era cantora de ópera, mas tocava piano. E a minha outra irmã, que morreu mais cedo, tocava piano e violino. Então a casa era essa mesmo, era cheia de música. E vizinhança e gente que passava, porque era pertinho, por exemplo, da escola de engenharia, era um quarteirão. Muita gente passava ali, estudante, ficava ouvindo a audição da família. Cantava muita música folclórica. A minha irmã, que treinava muito, ensaiava muito ópera, né? Mas tocava muito música clássica, muita música clássica, muita coisa de Ari Barroso, por exemplo. E folclore tudo, né? Tambatajá, Cobra Grande, todo o repertório da Amazônia estava lá com a gente. A Rádio Guarani me aproveitava, inclusive, para falar de folclore. Aí eu cantava as músicas. E, mais tarde, um produtor cultural, me ouvindo lá em casa, ele queria me contratar para a noite, para boates de Belo Horizonte. Meu pai estancou a conversa na hora. E minha filha cantando numa boate, de jeito nenhum. Eu não incomodaria, não, sabe? Mas eu continuei cantando do meu jeito, como eu gostava, né? Olha, eu vou te contar uma coisa impressionante. Quando foi inaugurado o Centro Cultural, lá perto do Mercado Central, o governador Milton Campos ligou para a diretora da escola e pediu que eu fosse na inauguração do Centro Cultural. A nossa casa era uma casa de ribeirenses. Todo mundo que vinha de Ribeirão, praticamente, se hospedava lá em casa, eram todos amigos. Uma delas veio fazer um tratamento de olho. Passou muito mal, ficou alguns meses lá em casa. Quando ela saiu, os meus olhos começaram a ter o mesmo problema dela. Muita dificuldade para... Sempre muito lacrimejante, às vezes inchados. E aí eu comecei a fazer um tratamento longuíssimo, de 7 aos 12 anos. Há pouco tempo, já casada, eu tive que fazer um exame qualquer, não sei nem de que era. E aí me disseram, olha, essa reação é de tuberculose.
Eu falei, mas como de tuberculose? Não, mas isso é de muito tempo. É coisa da infância. Quando eu contei, ele falou, foi de lá. A senhora teve uma tuberculose. Isso te atrapalhava, essa questão da infância? Não, eu tinha um problema ocular que a gente achava que era normal, de criança. Eu não podia sair no sol, por exemplo. Andava de óculos pretos, que para mim era um horror. Eu nunca tomei bomba, eu nunca repeti ano. Eu era uma ótima aluna. Eu falhava muito. Às vezes eu ficava uma semana em casa porque não dava conta de abrir os olhos. No entanto, parece que escrevia muito bem. A professora sempre elogiava muito as minhas redações. Uma vez em que eu tinha estado até com um problema de olho, ela disse, essa redação não é sua. Achou que alguém na minha casa tinha feito uma redação para mim. E realmente não era, era minha mesmo. E com toda a dificuldade, eu é que escrevia tudo, eu é que anotava tudo. O que acontecia quando eu estava muito ruim? A minha mãe lia os assuntos para mim, história, geografia, matemática, ela ia me falando. E ela me contava muita história, ela lia muita história para mim. Olha a origem. A minha mãe, que era uma grande pianista e que ela mesma lia pouco, ela é que me enveredou por esse caminho. Era praticamente todo dia, então era todo clássico, sabe? Ela gostava muito, por exemplo, do Pequeno Polegar, contava também as histórias de folclore nosso, né? Então, por exemplo, o Negrinho do Pastoreio, eu lembro que eu gostava muito, pedia para repetir, sabe? E dos clássicos todos, ela contava para mim. Nós morávamos em frente a um grande prédio da Central do Brasil, que tinha uma biblioteca. Então, ela pegava lá e lia para mim. Foi aí. Veio dela. Veio dela. A Maria do Carmo Melo foi minha professora do 1º ao 4º ano de grupo, quer dizer, o primário todo foi com a mesma professora. E todo santo dia, de segunda a sexta-feira, ela começava a aula contando uma história para nós. Lia a história, ela não contava, ela lia uma história para nós. Então, a Dona Maria do Carmo Melo, assim, me encantava absolutamente. Eram duas professoras maravilhosas. A Dona Fininha, Dona Maria Josefina Franzen de Lima, que era da música, e eu estava em todas as festas cantando tudo lá, acompanhada por ela. Foram grandes impulsionadoras da minha vida. Barão de Macaúbas, lá na floresta, porque tudo da minha família era na floresta. E a Dona Maria Josefina, essa que era do canto da música, ela toda sexta-feira vinha com uma servente, com um caixote. Quem é que quer levar livro para casa? Quem é que queria? Todo mundo, todo mundo. Então, fazíamos a fila ali, e na fila a gente conversava, eu tirei esse livro e tal. Todo mundo tirava livro que na segunda-feira tinha que ser devolvido.
Eu, com esse problema de olho, às vezes falava, posso... Ela era muito minha amiga, né? Porque eu cantava nas festas dela. Dona Zefina, eu posso trazer na terça? Pode trazer na terça. O que o livro significa? Eu acho que era mesmo a imaginação. Porque a floresta era uma coisa bem específica, né? A única coisa de fora que eu tinha era todo domingo um passeio no parque, que era obrigatório, a mãe levava, e o contato com a música, a ópera, porque o meu pai me levava aos ensaios da minha irmã. Então, era isso, não havia outra coisa, né? Horizontes, a imaginação funcionava, era a partir dos livros. Não havia muita coisa diferente naquele entorno meu. Então, a escola foi fundamental para eu tomar um caminho diferente, por exemplo, das pessoas da minha família, que eram da música, basicamente. Eu toquei piano até 15 anos e depois disse, não, eu quero fazer letras. É o elemento central da criação de um grande leitor. Outros podem virar até autores, mas o grande leitor, se ele tiver a ajuda de casa, um ambiente de leitura, está seguro. Eu nunca vi olha que eu dei aula há muito tempo, inclusive para criança, e tinha muito contato, porque eu ia contar história para eles. Nunca nenhum menino falou, porque eu tenho livro em casa e isso é chato demais. Nunca vi isso. E alguns me diziam assim, engraçado, meu pai lê para mim. Era mais pai do que mãe, eu achei engraçado isso. Era mais pai do que mãe, quando é nesse ambiente, né? Esquisito, né? Já no ginásio, eu comecei a ler muito fora da programação da escola, sabe? E eu tinha um professor, Mesquita de Carvalho, José Mesquita de Carvalho. Todo mundo tinha muito medo dele, porque ele era meio bravo mesmo, sabe? E não era de dar prosa para criança. Mas ele, toda vez que acabava a aula dele, eu ia no corredor. Mas, professor, o que eu posso ler? E aí ele me falava de livros, sabe? Então, o professor Mesquita foi um orientador de leitura fora da sala de aula, acredita? Bom, e isso foi melhorando cada vez mais. Eu tive um professor de francês muito importante e que exigia da gente, já no ginásio, leitura de textos franceses. Então, eu li muito conto. Por exemplo, Albert Daudet, eu li demais em francês. Olha, se pode. A minha vida me mostrou que professor é uma figura essencial na formação do indivíduo. Não adianta. Professor é fundamental. Pode ser fundamental, né? E aconteceu isso. A professora que eu tive no primário. Alguns professores que me davam muita atenção, sabe? Que me levavam a sério e que eu podia conversar nos intervalos, eles foram fundamentais para dizer, não, isso é bom demais. Eu quero fazer isso.
vocação é uma forma... Não tive dúvida nenhuma. Eu acho que talvez houvesse um pouco mais de vocação, sabe? Uma coisa mais definida. Porque eu vejo muita gente falar assim, eu vou fazer letras porque é mais fácil passar no vestibular. Eu fui fazer letras porque eu queria fazer letras. Então, há uma diferença da procura de letras, sabe? Eu me lembro, a minha turma era de gente que estudava mesmo, sabe? E fazia porque gostava, né? Não era... havia gente rica lá que... Eu não era rica, era classe média. Eu tinha colegas no instituto ricos, porque era uma escola modelo, e eles diziam, eu vou dar aula. Muitas vezes eu sinto que o professor está ali não por vocação. Sinto muitas vezes. E tem os netos, né, que reclamam como alunos. Eu tenho um neto que é insuportável nas críticas que ele faz, sabe? Porque ele não perdoa, ele, meu Deus do céu, é um crítico apuradíssimo da escola, dos professores. Você sabe que quando ele precisa, eu dou aula para ele. É uma maravilha, eu adoro. Eu fiz todo o ginásio e todo o normal no Instituto de Educação. Eu saí num ano e no ano seguinte me pediram para dar aula lá, porque um professor adoeceu de português e falaram, vem dar aula aqui. Ele era um modelo de ensino extraordinário e o Barão de Macaúbas também. Eu não contei isso, mas acho que vou contar agora. Havia uma prova dada no estado todo para avaliar como se dava o ensino na época. O Barão de Macaúbas ganhou o primeiro lugar no estado. Então, eu estava no primário, eu estava na escola premiada como primeiro lugar do estado. O Instituto de Educação era primoroso, não era assim... Ir para lá era uma coisa importante. A gente fazia concurso. Eu fiz concurso para lá e para o estadual. Quando, na época de formação, eu fiz concurso para o curso clássico que existia. Eu fiz no estadual. Fiz o formação e o clássico por 2 anos, ao mesmo tempo. Saía do estadual e ia direto para o Instituto de Educação. Então, eu me formei e no ano seguinte me chamaram para substituir. Mas aí o que é que aconteceu? Um ano e meio depois, houve concurso. Eu fiz. E continuei, obviamente, passei. Esse foi um momento até difícil, porque eu era muito nova, eu tinha acho que 25 anos, ou nem isso, e o diretor, que era o Raimundo Nonato, ele foi para a diretoria e, não sei porquê, achou que eu que devia ser a vice dele. Me chamou e eu falei, gente, eu vou negar, não posso negar, né? Mas eu achei muito ruim parar de dar aula, porque
Vice-diretora não dá aula. Sabe o que acontecia, Eric? Toda vez que faltava professor, eu ia para a sala de aula no lugar dele. Não era ninguém, eu ia. Achava uma maravilha, né? Tinha saudade da sala. Saudade de ser professora. É uma infelicidade. Você sabe que eu passo lá em frente e fico abatida? Me dói, sabe, pensar que uma escola tão importante, que formou gente tão importante, sou eu não, é muita gente importante aí, inclusive gente de todas as áreas, né? Isso, até hoje, isso me dá um pouco de tristeza. Olha só o que é cabeça de professor. Na época em que eu era professora há pouco tempo, na faculdade, não havia mestrado regular, não. Então, quem quisesse ia fazer doutorado. Então, eu tive uma professora, eu disse para a professora, eu quero fazer um doutorado. Expliquei para ela, ótimo assunto, então vamos. Sobre o quê? Era na obra de Drummond, na obra prosa, não a poesia. O discurso indireto livre em Carlos Drummond de Andrade. Quando eu conversei com ela, eu falei, olha, dona Ângela Vaz Leão, maravilhosa. Eu falei com ela, dona Ângela, eu estou querendo, antes de formarem, eu estou querendo fazer doutorado, eu queria estudar isso. Expliquei o que era, porque eu não sabia o nome. Ela disse, você quer estudar o discurso indireto livre? Discurso indireto livre? Pronto. O prêmio tinha duas categorias, o jurado adulto e o jurado infantil. Eu achava, eu fiz no meu mestrado, eu tratei desse assunto. O júri adulto escolhia 10 obras. Essas obras iam ser lidas pelos meninos. Eles escolhiam uma para ganhar e os meninos escolhiam um livro. Olha que coisa engraçada, nunca houve coincidência. Eu acho isso fantástico. Uma aula para o adulto, o júri adulto. Nunca houve coincidência. Incrível, né? Não é muito interessante isso? E eu, por exemplo, assisti ao encontro dos meninos sobre os livros deles. É ótimo. Aquela montoeira de menino, cada um escolhendo um, né? E aquela discussão ótima, né? Eu assisti assim porque eu queria, não era minha obrigação nem nada, não. Mas porque eu queria ver como é que acontecia isso. Normalmente, eu acho que o júri adulto era mais pedagógico. A escolha dele era muito mais pedagógica do que a dos meninos. Olha que coisa impressionante. Eram boas obras, não é isso? Mas tinha um cunho pedagógico maior. O das crianças era a aventura, né? Livre interpretação. Muito ótimo isso. Eu dava aula de literatura infantil na faculdade. Na época, não havia curso de literatura infantil praticamente na Universidade Brasileira. E quando eu falei lá em dar literatura infantil, eles me olharam com o olho deste tamanho. Literatura infantil na faculdade? Na faculdade. É exatamente o que a gente precisa conhecer até para oferecer aos alunos. Havia um desdém desse gênero, vamos dizer assim?
Eu falei, eu quero dar literatura. Então, como não é do currículo, eu posso dar como matéria optativa? Pode, optativa cada um escolhe. Sabe o que aconteceu? No primeiro curso, foram poucos alunos. Eu comecei com 12. O curso acabou com bem mais, mas alunos matriculados, 12. Quer dizer, aluno também tinha reserva. Agora, a turma acabou com 25, 26 ou 20. Olha que coisa maravilhosa. Então, o que aconteceu? Começamos a dar como disciplina isolada. Eu cheguei a dar, a dona Magda Soares era diretora e falou, ela viu o curso que eu dava, Antonieta, você não pode dar um curso eletivo aqui de literatura infantil? Claro que eu posso. Fui dar literatura infantil como, olha, é menos do que optativo ou eletivo, né? Eu fui dar lá na educação. O que eu fazia? Vocês, por favor, vão ler literatura infantil. Os alunos saíam procurando. Na livraria, era um pedacinho assim. Não tinha. Sabe onde é que eles leram literatura infantil? Na minha biblioteca. Eu levava os livros para eles lerem, para eles escolherem. Olha aqui. O que eu pensei? Gente, ninguém pode se interessar por literatura infantil, não tem livraria aqui, não tem nada. Então, ainda na faculdade, eu falei, vou abrir uma casa de leitura e vai ter uma área, tinha uma sala de leitura que era maior do que a sala de venda. Os meninos iam lá para cima, às vezes com a mãe, e o segundo andar da casa de leitura era para os meninos lerem com as mães e tal. Foi escolhida por esse motivo. Então, era uma casa grande, de 2 andares, com terreiro. Onde é? Curitiba, Lourdes, quase na praça. O que aconteceu? Ficamos lá quase 2 anos. O proprietário, não, eu quero essa casa. Eu falei, mas você não está entendendo o que sua casa está sendo para a cidade? Não. E aí? Aí fomos, pelejamos até encontrar na Levindo Lopes, um prédio novo, que tinha uma área externa muito grande, muito boa. Então, nós escolhemos a última sala, que ninguém, para quem queria vender, não era interessante, porque era um espaço grande que eu podia fazer a livraria e com portas para esse terraço enorme, onde a gente fazia contação de história, lançamento. Então, ficamos 1 ano sendo só livraria. Aí eu falei, mas por que só livraria? Eu tenho contato com os autores, porque eles iam lá para fazer hora do conto com os meninos. Todo mês ia um autor de fora para ficar 3 dias na livraria, ia à escola e ia à livraria. Então, mas por que eu não faço uma editora? Aí, nós éramos 3 sócias da livraria. Uma resolveu que não queria mais, é uma pessoa muito rica, não pensava, não precisava trabalhar nem nada. E a outra era minha colega da Faculdade de Letras, a Ana Maria Clark Pérez, que é professora lá ainda, e trabalha com literatura infantil. Ficamos as 2 só, e eu falei, vamos chamar uma outra pessoa que queira
que goste de livro e queira editar. Aí chamamos, né, um terceiro nome, que era a Terezinha Alvarenga, a autora, né? Ficamos lá como editora. E 3 mulheres, às vezes, sabe? Uma pode encrencar, né? Pode não haver uma sintonia muito grande, né? Uma é uma coisa, a outra é outra coisa, enfim. Então, a Ana Maria mesmo, ela falou, não, eu acho que eu vou ficar na faculdade. O que é ótimo, porque ela é ótima professora, né? Eu até fui a orientadora de doutorado dela. O nome já conta, né? Você sabe da história do Migueli, sabe? É personagem de um livro do Guimarães Rosa, mas não era o nome, na primeira edição não era o nome do conto. Era um menino que, de repente, se viu cego, né? Fez tratamento e tal, mas, enfim, era mesmo... tinha um problema de visão. E foi preciso de alguém que adotasse a educação dele, né? Então, para mim, era a metáfora do que a casa de leitura queria ser. Por quê? Seja criança, seja adulto, o que a gente queria era que as pessoas descobrissem a leitura, né? Enxergassem a leitura. Então, nome tinha que ser Miguel, não podia ser outro. O Bartolomeu tinha editado livros, mas a editora fechou. Então, ele ficou sem editora. Ele morava na rua da livraria editora e era um grande amigo meu, né? Ele ia à livraria editora todos os dias. Era 1,5 quarteirão, mais ou menos, da casa dele. Então, foi o primeiro. E com todas as obras esgotadas e sem editora, porque o livro dele não era fácil, né? Prosa poética, até hoje tem gente que acha que não é a melhor leitura para as crianças, né? E foi o livro que lançou a editora, né? Depois a gente teve Orígenes Lessa, gente importante demais, né? Elvira Vinha, que era o sonho da minha vida, né? Eu conheci a Berenice de nome, porque o pai dela era diretor do Estadual, Eli Menegali. O meu irmão, mais velho, eu era caçula, né? O meu irmão era aluno do Estadual e matava aula para ouvir a Berenice, que morava lá perto do Colégio Estadual. Ele era diretor, morava lá perto. Ele matava aula para ouvir a Berenice. Então, eu conheci a Berenice pelo meu irmão, dizendo que ela era maravilhosa e tal. O que ela faz? Ela chega um dia lá na Miguelim. Oi, doutora Berenice, a senhora vai bem? Que doutora? Será que você pode um dia lá na prefeitura, lá na Secretaria de Cultura? Posso, com muito prazer e tal. Fui e ela disse, bom, o prédio lá da Carangola vai receber uma quantidade enorme de alunos, porque as escolas deles, as escolas estão sendo reformadas e eles vão ter aula lá.
Eu queria que você fizesse uma biblioteca no andar térreo. Maravilhoso, né? Falei, ora, claro, com o maior prazer. Para quando a senhora quer o projeto? Bom, eu tenho que apresentar isso logo para o prefeito. Quanto tempo? 2 meses dá para você fazer o projeto? Dá. Eu fiz em 1 mês. Levei o projeto para ela, levei o papel, fui embora, porque eu falei, sei lá se ela gosta, né? Aí ela me chamou de novo, falou que tinha conversado com o prefeito, que ele tinha gostado e tal. Agora, é isso. Eu fiz também para ser uma casa de leitura. E por quê? Porque a própria Miguelin, por que ela me chamou? Porque ela gostou do projeto. E qual era o projeto? Era o projeto que eu adaptei de uma livraria de Paris. Ela não fica em Paris, fica no subúrbio, chamado Clamart. Eu conheci a biblioteca e tinha até trazido a diretora para falar com os meus alunos quando eu dava curso na faculdade, né? Eu dava aula em biblioteconomia também, na pós-graduação. Então, eu pedi uma autorização e trouxe a criadora dessa biblioteca para falar aqui. E era a biblioteca que me inspirava e que me inspirou para fazer a nossa, né? Eu fui a primeira diretora, mas o que aconteceu? Quando mudou, porque 1 ano depois trocou a prefeitura, né? E foi prefeito um tal de Patrus Ananias de Souza, meu ex-aluno. Então, ele pediu. Pediu o quê? Falou, eu queria que você fosse secretária de Cultura. Por quê? Porque a biblioteca não é só a biblioteca, ela faz um monte de coisa. Tinha sessão de cinema, tinha aula sobre cinema, sobre outros assuntos, tinha curso, né? Então, ele chegou a ir à biblioteca várias vezes, o Patrus, várias vezes. Então, ele achou que aquilo que eu fazia na biblioteca devia ser para a cidade. E chamou. E lá fui eu. O Patrus foi um prefeito absolutamente inovador, né? Eu não sei se a população tem essa visão, sabe, de que ele fez uma diferença enorme, né? Para começar, ele ia a todas as regionais, todas, para conversar com a população. Então, ele me autorizava a fazer. Na secretaria, nós fizemos nada mais, nada menos que o festival de teatro. O primeiro festival de teatro. Tinha tanto grupo de teatro, tantos até de teatro de rua. Eu falei, gente, tem teatro de rua, tem teatro de casa, de teatro, né? Por que não? Chamei algumas pessoas que também, claro, queriam conversar comigo. Eu fui chamando as pessoas para a gente pensar nisso. E deu certo, né? Não só eu. Bom, primeiro, o Rick Aleixo era funcionário da secretaria
Ele era funcionário lá, funcionário. Então eu chamei o Rick, sabia que ele era muito reivindicativo e falei, o que a gente pode fazer? Uai, tem o festival de teatro, aí não tem, vamos fazer, de arte negra. Então era isso. A gente ia aos lugares e via uma grande quantidade de pessoas pretas participando e querendo saber e querendo conhecer, né? Crianças, sem problema nenhum, né? Quer dizer, por que não? Se eu lia sobre as dificuldades, não é só no Brasil, não, em muitos lugares do mundo, sobre a arte negra, né? Tinha o Rick lá, que era um grande pensador. Falei, uai. É importante. O Rick e outro, que era meu funcionário, tinha sido diretor de teatro, que era o Gil Amâncio, músico e teatrólogo. Um grande músico, mas não é só músico, ele tem uma visão ele lê muito literatura, por exemplo, ele tem uma visão de arte extraordinária. Então, eu falei, ele era diretor de teatro da nossa biblioteca infantil, ele trabalhava comigo, fazia teatro para as escolas que estavam lá, né? Dava aula de teatro. Então, falei, meu filho, você não vai ser professor, você vai ser diretor de teatro aqui. Primeiro, ele é negro, né? O Huck, negro. Pessoas importantes que pensavam a cultura em Belo Horizonte. O que nós vamos fazer? Festival de arte negra também. Não tem o teatro aí, não tem a música tão importante. Uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Trouxemos gente importante. Foi uma experiência muito boa. A plateia aplaudiu demais da conta. Demais o teatro de arte negra. O festival todo, né? Mas o teatro você via, porque era aquele mundo de gente, né? Então, foi uma experiência maravilhosa. Levar a arte para a população toda. Não tem não é a população rica, não. Ela que vá onde ela queira, em qualquer lugar do mundo. Nós precisamos trazer a melhor, não é qualquer, não. A melhor arte negra para cá. Eu nunca na minha vida pensei em ser política, nunca, pelo amor de Deus. Eu era, como professora, como aluna, eu era militante, né? Vamos dizer assim, né? Sempre era chefe de turma, era representante dos alunos, aquela coisa que a gente tem. O lugar do aluno eu tinha lá e é o que eu estou te falando, eu sempre falo muito. Então, para mim, era inteiramente normal que a cultura tivesse de chegar a todo mundo. Tanto que a gente deu também valor por exemplo, a deficientes, né? A gente fez, né? É para criança, é para jovem, é para adulto, é para todo mundo mesmo. Oh, meu Deus, quem é que você acha que me ligou? Patrus Ananias de Souza, né? Ele e o Rogério, os dois passando o telefone um para o outro, sabe? Eu falei, e eles falaram, não, é muito importante uma pessoa ligada à literatura infantil. Sabe como, né? Me dando os argumentos. Não, eu concorrer não faz mal.
Olha, eu não sou tão afeta a essa questão. Precisa ser tanto ser uma coisa tanto de homem como de mulher, número exato. Isso para mim não quer dizer nada, sabe? Nada mesmo. Eu acho que ela tem muitos papéis. Eu, por exemplo, já dei vários cursos lá, né? Como, nesse tempo, o marido adoeceu grave. Não posso falar nisso. Perdi o marido e tal. Então, eu até nesse tempo, claro, ajudei em outras coisas, mas não dei curso. Mas já dei, no pouco tempo que eu tive lá, eu dei 2 cursos grandes, né, lá, e um de formação de professor, que, aliás, foi uma secretaria do interior que pediu que eu desse. E dei curso de Drummond, né? Tem outros. Eu acredito que na academia, primeiro as pessoas vão já com alguma idade, né? E nem todas. E elas são escolhidas pelo papel que elas têm na literatura. Não é no papel que elas têm como professora, nem como palestrante, não é isso. Eles são pela importância da obra deles. Então, eles têm eles já têm uma contribuição fabulosa, né? Agora, eu, por exemplo, não sou autora de livro didático, sou autora de pesquisas no campo da literatura, né? Então, eu, que não sou autora, como é que eu posso contribuir com a academia? Falando sobre o que eu sei. E eu faço isso lá. A senhora ainda lê? Mas, vocês ouviram o que ele me perguntou? A senhora ainda lê? Continuo lendo. E lendo de tudo. Agora mesmo tem um livro lá na cabeceira. Mas não tem jeito. Eu acho que a literatura é mesmo um alimento da alma. Eu acho que a arte é um alimento da alma. E a literatura, porque lida com a palavra, que é a linguagem da alma, eu acho que ela para mim, ela é fundamental. Para outros pode não ser, né? Então, eu continuo lendo literatura infantil, continuo lendo obra de adulto, e tudo que eu posso fazer em torno de leitura eu faço.